Eu quero prosseguir na nossa série de ministrações, falando sobre esse tema, até que Jesus venha. Abençoe. Abre comigo a sua Bíblia, em João capítulo 8, e verso 29 a seguir. E eu quero trazer mais uma resposta a essa pergunta. O que fazer até que Jesus venha? E a resposta de hoje é a seguinte: precisamos nos posicionar na verdade. Diga isso comigo, até que Jesus venha, eu preciso diariamente me posicionar ao lado da verdade. João capítulo 8, verso 29 diz a palavra: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode ler o versículo 32, 1, 2, 3. Irmãos, nós vivemos numa época em que a verdade tem sido muito maltratada, muito castigada, muito desprezada. A verdade tem sido substituída por inverdades, por mentiras e por manipulações. As pessoas que conhecem a verdade, elas têm tomado consciência do que é verdadeiro, mas mesmo assim elas têm preferido andar na mentira, no engano, e distorcer a verdade, para que a verdade ela tenha uma abordagem que satisfaça as suas próprias vontades. A verdade ela tem sido muito relativizada nos nossos dias. Quando você usa a expressão para alguns, isso é verdade, a pessoa olha para você com uma cara de dúvida e diz assim: será? Mais ou menos assim, será que essa verdade é absoluta ou ela é uma verdade relativa? Porque a verdade tem sido muito maltratada nos nossos dias. A sociedade, ela tem atacado a verdade absoluta de Deus e trazendo abordagens relativizadas para aquilo que não muda. Cada um tem construído a sua versão de verdade. Você conversa com as pessoas e você percebe que isso é uma realidade. As pessoas estão construindo verdades que se ajustam às suas realidades, quando na verdade deveria ser completamente oposto. Eu que devo me ajustar à verdade absoluta e não construir a minha própria verdade. Mas esse engano que tem se propagado, se divulgado, ele não acontece hoje e não é coisa nova, é coisa antiga. É coisa de séculos da história humana e da sociedade humana. Manipular a verdade, distorcer a verdade, dar à verdade um sentido ou uma aplicação que ela não possui, não é algo de hoje, é algo muito antigo. E quando nós olhamos para a importância da verdade, eu vejo Jesus, ele usando essa expressão que nós acabamos de ler, para falar sobre uma verdade absoluta. Uma verdade que não muda, uma verdade que não se negocia, uma verdade que eu não vendo, uma verdade que eu não distorço porque ela é completamente absoluta. O versículo 29 que nós lemos de João 8 diz: aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus, ele está afirmando que o Pai não o abandonava. E por que o Pai não abandonava o Filho? Porque o Filho estava comprometido com a verdade. Porque o Filho fazia tudo o que agradava o Pai.
O filho não distorcia ou não ajustava a verdade para dar a ela um sentido que lhe convinha. E quando eu falo sobre isso, irmãos, eu preciso alertar você. A nossa sociedade brasileira é especialista nisso. Nós temos aqui o jeitinho brasileiro. Então, por causa do jeitinho brasileiro, a pessoa pega a verdade, dá uma mexida nela, dá à verdade o sentido que mais lhe convém, diz isso é a verdade. Quando na realidade isso é um tremendo de um engano, uma tremenda de uma mentira com cara de verdade. E Jesus está falando sobre isso. O Pai está sempre comigo porque eu não abro mão da verdade. Eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus, em muitas ocasiões, ele afirmava, você vai se lembrar disso, em verdade vos digo. Em outras ocasiões, ele duplicava essa expressão. Ele dizia, em verdade vos digo. Por quê? Porque Jesus era alguém, irmão, que não negociava a verdade. Porque Jesus era alguém que enfatizava constantemente a verdade. A verdade para Jesus não era algo que ele usava quando lhe convinha. A verdade para Jesus era um princípio absoluto, inegociável, que ele usava até quando era desconfortável para ele mesmo. E com Jesus eu aprendo isso. Em primeiro lugar, eu aprendo que mesmo que a verdade seja desconfortável para mim, ela precisa ser uma realidade absoluta na minha vida. Ela não pode ser modificada porque vai ser desconfortável. E essa sociedade do politicamente correto é um risco, viu, irmão? Porque hoje nós estamos sendo ensinados a fazer o seguinte: se te faz bem, faça. E se não te faz bem, evite. Só que a palavra de Deus vai mostrar que há algumas verdades do reino de Deus que vão me deixar em posição de desconforto. Você está aí? Vão nos deixar em posições desconfortáveis. Existem verdades absolutas da palavra de Deus que vão me confrontar, que vão mexer com o meu estilo de vida, que vão me desafiar. E ouça, se ela não desafia, se ela não me coloca numa posição de desconforto, isso não é a verdade da palavra. E Jesus faz questão de mostrar isso, que ele em verdade dizia para as pessoas. Se a gente costurar um pouquinho o capítulo 8, você vai ver que o capítulo 8 ele começa com Jesus se encontrando com a mulher pega em ato de adultério. E o que acontece ali? Com essa mulher que é pega em ato de adultério, Jesus coloca essa mulher em contato com a verdade dela. Jesus coloca essa mulher em contato com a verdade, não só a mulher, preste atenção. Jesus coloca aqueles que acusavam a mulher também em contato com a verdade. Para os que acusavam a mulher, Jesus disse assim: quem não tem pecados, atire o quê? A primeira pedra. Aqueles que acusavam a mulher, olhando para dentro de si, falando: espera aí, se eu tacar pedra, eu vou ser um tremendo de um hipócrita, porque eu sou o primeiro a ter pecado. Então eles não tacaram pedra, eles soltaram as pedras e foram embora. Por quê? Porque Jesus colocou os acusadores em contato com a verdade. A mulher, Jesus disse para ela: filha, onde estão os teus acusadores? E aí a mulher disse: Senhor, eu não os vejo. E Jesus disse assim: se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus está fazendo aquela mulher entrar em contato com a verdade dela. Você é uma pecadora, mas preste atenção nisso. Apesar do teu pecado, eu decido te perdoar. Apesar do teu pecado, levanta a sua cabeça, eu te perdoo, mas vá e não peques mais. Jesus colocou a mulher em contato com a verdade e os acusadores da mulher em contato com a verdade.
Então, a gente percebe que Jesus, ele não apenas afirmava a verdade, ele também dizia ser a própria verdade. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho. O que mais? A verdade. A verdade. Jesus, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que ele é a personificação da verdade e que não há verdade absoluta fora dele. Irmãos, quem de nós pode fazer uma afirmação dessa aí? Quem de nós aqui tem peito para levantar a mão e dizer, eu sou a verdade? Quem de nós? Nenhum de nós. E sabe por que a gente não tem peito? Porque nenhum ser humano possui a verdade absoluta. Nenhum ser humano é capaz de dizer, eu personifico a verdade. Mas Jesus, ele disse, eu sou a personificação da verdade. Eu não apenas falo a verdade e agrado o meu Pai quando eu faço isso. Jesus estava dizendo, eu sou a própria verdade. Irmão, não sei o que você pensa acerca disso, mas quando eu olho para Jesus, eu sou encorajado a crer nele de forma incontestável, porque ele é a verdade. A história das religiões humanas mostra que Buda, o líder máximo do budismo, idolatrado e venerado por muitos budistas, ele morreu dizendo, estou em busca da verdade. E sabe o que Jesus disse? Eu sou a verdade. Jesus não buscava a verdade, ele é a verdade. Então nós, como seguidores de Jesus, precisamos ter o quê? Precisamos ter uma disposição genuína, cristalina, constante de andar na verdade. Quais as nossas atitudes em relação à verdade? E aí eu quero te mostrar 3 atitudes aqui nessa noite que precisamos ter em relação à verdade. Número 1, a gente precisa conhecer e viver nela. Diga isso comigo, conhecer. Diga comigo, viver. Irmãos, não basta conhecer a verdade. Não basta. Pilatos, governador romano nos dias de Cristo, ele era um admirador da verdade. Ele era alguém que apreciava a verdade, os ensinos filosóficos de Sócrates, Platão, de outros filósofos gregos, e Pilatos admirava o quanto que a filosofia grega, ela investigava, ela buscava a verdade. Então, quando ele vê Jesus vindo ao mundo, a pergunta que Pilatos faz para Jesus é a pergunta que ele faria para outros filósofos gregos. Olha o que diz João 18 e verso 38. João 18, 38. Pilatos, ele olha para Jesus e pergunta, o que é a verdade? Em outras palavras, Pilatos está dizendo assim, Jesus, as pessoas estão te acusando. E acusando, você disse para mim porque você fala a verdade. As pessoas querem que você morra na cruz. E elas querem que você morra porque você está se dizendo ser o rei dos judeus. É isso que estão dizendo. E aí Pilatos interroga Jesus e diz assim, afinal de contas, o que é a verdade? Fale para mim. Me explique. Eu quero ter contato com a verdade. Por quê? Porque Pilatos era alguém que ele tinha profundo interesse de conhecimento. Que bom que Pilatos queria conhecer a verdade. Que bom que Pilatos queria entrar em contato com a verdade.
Mas apenas conhecer a verdade não é suficiente. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Apenas conhecer não é suficiente. Se Jesus, irmãos, é o caminho, verdade e vida, o espírito do anticristo é o oposto disso. Jesus é caminho, verdade e vida. O espírito do anticristo é a mentira, é o atalho à mentira e à morte. É exatamente o oposto. Então veja, nós vamos escolher que tipo de princípio a gente vai seguir. A gente vai seguir o espírito de Jesus, caminho, verdade e vida, ou a gente vai seguir o espírito do anticristo, atalho, mentira e morte. A gente que escolhe. Então isso fica muito claro que conhecer a verdade não é suficiente. Olha o que diz o Salmos 25, e verso de número 5. Salmos 25, 5. A palavra diz: guia-me na tua verdade e faça o quê? Pois tu és o Deus da minha, e por ti eu estou esperando todo dia. Olha o que o salmista pede, irmão. Senhor, eu não quero só conhecer a verdade. Senhor, eu não quero só ser um PhD da verdade, um pós-graduado, um mestrado de verdade. Senhor, eu não quero apenas, como disse Pilatos, entender, conhecer a verdade. Eu quero ser alguém ensinado a viver nessa verdade. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, não tem como a gente viver a verdade se a gente não conhece. Agora, por outro lado, só conhecer não é suficiente. Conhecer e crer na verdade é uma coisa. Permanecer e ser discípulo de Jesus é outra. Olha o que diz João capítulo 8, volta lá comigo, nos versos de número 30 e 31, João 30, 30 e 31, diz assim: dizendo ele essas coisas, o que aconteceu? Que bom que as pessoas estão crendo em Jesus, você diz amém? Que bom que o número de evangélicos no Brasil está crescendo, você diz amém? Que bom que a igreja evangélica tem influência na sociedade brasileira, você diz amém? Só que isso não é suficiente. Só crer, a palavra diz que até o diabo crê, irmão. Viu? Você está aí? Até os demônios creem. Então só crer não é suficiente. Só conhecer sobre a verdade também não é suficiente. Só citar a Bíblia e dizer que você é bom de memória não é suficiente. Só você citar alguns, meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias, três dúzias de texto bíblico não é suficiente. Porque crer não basta. Crer, a gente sobe até um certo nível do nosso relacionamento com Deus e estaciona. Crer apenas não é suficiente. Por isso que Jesus vai dizer, verso 31, acompanhe comigo. Jesus dizia aos judeus que criam nele. Jesus está dizendo assim: que bom que vocês creem, agora vamos para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Se vocês permanecerem na palavra. Primeiro crer, depois permanece na palavra. Permanecer na palavra. Aí sim, Jesus disse: vocês serão meus discípulos. E aí o versículo 32 que a gente tanto ama, que a gente tanto cita, que foi inclusive slogan, irmão, de campanha política. Por incrível que pareça. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá.
Citar isso até um papagaio, se eu ensinar, cita, irmão. Se eu treinar um papagaio, deixa ele comigo uma semana, que ele vai citar João 8, todos os versículos. Só uma semana. A questão não é citar. A questão é viver. Jesus diz aos que criam nele: vocês precisam permanecer na palavra. Aos que permanecem na palavra, Jesus disse: vocês serão meus discípulos. E aos que são discípulos, Jesus disse: vocês conhecerão a verdade. E aos que conhecem a verdade, Jesus disse: vocês serão libertos pela verdade. É um processo, eu sempre que posso ensino sobre este processo de João 8, do 30 ao 32. Por quê, irmãos? Porque isso aqui é uma realidade. Isso aqui, na verdade, é um manual de libertação prática. Quer ser liberto? Primeiro conheça a verdade. Quer conhecer a verdade? Seja discípulo de Jesus. Quer ser discípulo de Jesus? Permaneça na palavra. Quer permanecer na palavra? Creia que Cristo é a verdade. Você diz amém? Então, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer e viver na palavra. Em segundo lugar, nós precisamos ser santificados pela verdade. Por que é importante conhecermos a verdade? A verdade, ela tem potencial, autoridade definitiva na nossa santificação. Hoje de manhã eu falei sobre temor. O temor contribui para a santificação. A verdade, ela também contribui para a santificação. Quanto mais eu sou mergulhado na verdade, não apenas em conhecimento, mas em vida prática, eu também vou avançando na santidade. Então, ser santificado na verdade é uma segunda atitude que temos que ter em relação a ela. João, capítulo 17, projeta para nós, Samuel, por favor, o verso 17. João 17, 17. Vocês podem ler na conta do 3, 1, 2, 3. Jesus está orando, Jesus está fazendo a oração sacerdotal, a última oração dele antes de ser preso pelos romanos, primeiro pelos judeus, depois entregue aos romanos. E quando Jesus está orando pelos discípulos, ele diz exatamente isso que nós acabamos de ler. Jesus ora para o Pai, diz assim: Pai, santifica os discípulos na verdade. Separa-os do mundo, porque a palavra santidade significa separado. Separa-os do mundo. Que o mundo não influencie eles. Que o mundo não seja referência para eles. Que o mundo não contamine eles. Santifica-os na verdade. Separa-os do mundo. E separa eles e coloca eles posicionados ao lado da verdade. Nós precisamos, irmãos, aprender sobre o que é separação e isolamento. Porque muitos de nós cristãos, nós aprendemos errado que o cristão precisa se isolar do mundo. E a Bíblia não manda a gente se isolar. A Bíblia manda a gente se separar. Diga isso comigo: separar é diferente de isolar. Por que eu não posso me isolar no mundo? Porque Jesus disse que eu sou o sal da terra e luz do mundo. E se eu sou sal da terra, irmão, você é sal da terra, a gente só vai cumprir esse papel estando próximos do mundo. Alguém diz amém? Temos que estar próximos. Agora, essa proximidade tem que ser uma proximidade de cautela.
Eu não posso simplesmente, em nome de dizer que estou evangelizando, me misturar, ser influenciado, adotar padrões que são completamente mundanos e que não combinam com a verdade de Jesus. O que não combina com Jesus, nós precisamos rejeitar. Nós precisamos dizer, não, isso não é padrão para mim, porque não combina com Jesus. Se não combina com Jesus, não combina comigo. Então, essa separação do mundo é o que Jesus está orando aqui em João 17. Pai, santifica-os na verdade. Separa-os do mundo e coloca eles posicionados ao lado da verdade. E a verdade, irmãos, se a verdade é o próprio Jesus, Jesus está dizendo para o Pai, Pai, santifica-os, deixando eles próximo de mim. É isso que Jesus está dizendo. João capítulo 1, verso 14. A palavra diz que o verbo se fez carne, que ele habitou entre nós, que nós vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Olha o que diz o versículo 14 de João 1. Jesus é alguém cheio de graça e cheio de verdade. Ele é a própria verdade. Na verdade, ele é a própria graça. Quem está em Cristo, Paulo chegou a dizer, por estar em contato com a graça e a verdade, quem está em Cristo sofre um nível de transformação tão profundo que passa a ser uma nova criatura. Paulo chega a dizer, as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Por quê? Porque nós estamos em contato com a verdade. Nós estamos em contato com a própria graça. Nós estamos sendo santificados na verdade da palavra. Ô meu irmão, precisamos como igreja falar sobre santidade nesses dias. Você sabia que o assunto santidade tem fugido de muitos púlpitos? Hoje de manhã eu falei sobre o temor a Deus, e o temor também é um assunto que tem fugido de muitos púlpitos. Estamos falando sobre a verdade, que até que Jesus venha, nós devemos nos posicionar ao lado da verdade, sabe por quê? Porque a verdade tem sido assuntos que têm fugido de muitos púlpitos. Então nós precisamos identificar que tipo de influência é essa que está me influenciando a andar fora do caminho da verdade da vida e adotar como padrão o atalho, a mentira e a morte. Que influência é essa que eu estou recebendo? A gente tem que se perguntar. Em terceiro e último lugar, eu quero colocar aqui uma terceira atitude nossa em relação à verdade. Nós precisamos ser regenerados pela verdade. Diga isso comigo, eu preciso ser regenerado todos os dias pela verdade. A expressão regenerado, ela significa gerado de novo. O que é algo regenerado? É algo que foi gerado novamente. Esse assunto tem muito a ver com o novo nascimento. Então, alguém que é nascido de novo é alguém que foi regenerado. A pessoa que sofreu um nível de transformação tão profunda que ela é uma nova criatura em Jesus. Ela é uma nova pessoa, uma nova figura, ela tem uma nova mente, ela tem novos sentimentos, ela não é mais a mesma pessoa. É impossível alguém estar em contato com a fonte da graça, a fonte da verdade que é Jesus, e ficar a mesma pessoa. Ela é transformada. Então, a regeneração acontece conosco mediante a verdade. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, e verso 18. Tiago, capítulo 1, e verso 18. Diz a palavra, segundo a tua vontade, segundo a sua vontade. Tiago está falando de Deus, segundo a sua vontade. Ele nos gerou
Através do que, gente? Pela palavra da verdade. Olha o que Tiago está dizendo. Somos gerados de novo pelo poder da palavra da verdade, que é o próprio Jesus. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Em outras palavras, para que a gente seja novas criaturas. Criaturas renascidas, nascidas de novo. Sejam as primeiras criaturas renascidas. O apóstolo Tiago está falando dele, está falando da igreja primitiva daqueles dias. Então, o que nós encontramos aqui? A importância de ser gerado pelo poder da palavra. A palavra da verdade. A palavra que é o verbo, e o verbo que se fez carne, que é Jesus. A palavra é Jesus, a verdade é Jesus, a graça é Jesus, a santidade é Jesus, tudo é sobre Jesus. Absolutamente tudo. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente começa a criar uma nova mentalidade para sermos libertos das prisões do engano. Uma das coisas que Deus mais está fazendo nesses dias é libertar as pessoas das prisões do engano. Tem muita gente enganada. Sabe por quê? A mídia manipula. Aqueles que detêm as informações manipulam. Aqueles que estão comprometidos com um sistema, uma sociedade pagã, uma agenda de maldade e iniquidade, eles manipulam. Eles manipulam. Então, o que mais Deus está fazendo nesses dias é libertar as pessoas do cativeiro, da prisão, do engano. E isso acontece, a gente entrando em contato com a verdade que é Jesus. Muitas pessoas acreditam que a liberdade é direito de fazer o que elas querem. Se você perguntar para alguém assim, o que é ser livre? A pessoa diz assim, ser livre é eu fazer o que eu quero, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser. Isso é liberdade. Só que se a gente for perguntar para a verdade que é Jesus, pergunte assim para Jesus, Jesus, o que é ser livre? Ele que contém a verdade absoluta, ele vai dizer que verdade não tem nada a ver com isso que a gente pensa que é. Ele vai dizer que liberdade não tem nada a ver com querer fazer o que gosta, do jeito que gosta, com quem gosta e na hora que gosta. Não tem nada a ver com isso. Se você perguntar para Jesus, Jesus, o que é ser livre? Jesus vai dizer para nós, irmãos, que só o fato da gente querer fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, com quem a gente quer, isso já é uma escravidão. Jesus mostra que isso já é uma escravidão. Isso já é uma prisão. Então isso não pode ser chamado de liberdade, porque já é uma prisão. Olha o que diz João capítulo 8. Eu já estou caminhando para o final. João capítulo 8 e verso 34. Acompanhe comigo. João 8, 34. Respondeu-lhes Jesus. Jesus responde. Vamos ver o 33 também, por favor, Samuel, porque eu quero pegar esse contexto aqui com você. O que está acontecendo, irmão? Jesus, ele acaba de se apresentar como filho de Deus. Os religiosos ouvem isso e criam uma revolta. Eles dizem, nunca que Jesus é o filho de Deus. Eles dizem assim, você é filho de prostituição, nós somos filhos de Abraão, é o que eles dizem aí no verso 33, olha só. Eles dizem para Jesus, os religiosos, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, e como você dizes, sereis livres? O tema de Jesus era a liberdade. E aqueles religiosos estavam dizendo, a gente nunca foi escravo de nada e de ninguém, nós somos descendência de Abraão. Como é que você fala que a gente vai ser livre? Olha o orgulho, irmão. Tem pessoas que você chega e diz assim, olha, você precisa ser liberto.
Você precisa ser liberta. Você está debaixo de uma influência, de um espírito estranho. Sabe o que a pessoa olha para você e diz? Nunca! Eu jamais sou crente, leio a Bíblia, ando com a Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja todo domingo, dou dízimo. Mas não é liberto. Tem que ser livre. Se você diz isso para as pessoas, algumas pessoas reagem exatamente como esses religiosos agiram quando Jesus falou que eles precisavam ser libertos. Exatamente. Eles se revoltam. Por quê? Porque o orgulho não faz a pessoa reconhecer que precisa ser liberto. O orgulho aprisiona a pessoa. E isso já é um sinal de que a pessoa está presa nas suas vontades. Versículo 34, vamos seguir. Respondeu-lhes Jesus. O que Jesus respondeu para ele, gente? 1, 2, 3. Só o fato de vocês reivindicarem o que vocês estão reivindicando, já é um grande sinal que vocês estão presos em pecado. É isso que Jesus está dizendo para eles. Porque quem não está preso, não reivindica o que vocês estão reivindicando. Quem é verdadeiramente livre, não reivindica as coisas que vocês estão reivindicando. Isso aqui já é um sinal de que vocês não estão livres. Vocês são escravos do pecado. É isso que Jesus está dizendo para eles. Verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho, a verdade, a palavra, a graça, ela fica para sempre em casa. Ela fica. E aí no verso 36, Jesus vai dizer para eles assim: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Irmão, eu tenho que ser liberto. Pastor, como assim? Você tem que ser liberto? Sim, eu tenho que ser liberto. Se você acha que você não precisa de libertação, eu te recomendo a se autoexaminar o quanto de orgulho que você carrega na sua vida. Eu preciso ser liberto. A boa notícia dessa noite é que Jesus é a verdade que me liberta. A boa notícia nessa noite, irmãos, é que se a gente se desarmar do orgulho, da vaidade, se a gente se desarmar do nosso ego, se a gente se desarmar da intenção de impressionar as pessoas, a verdade está aqui para nos libertar. Ele está aqui, cheio de graça, cheio de verdade. Ele que é a própria palavra, Ele está aqui para nos libertar. Então a pergunta é: quem é você nessa noite? E eu termino aqui. Você é esse grupo de religiosos que está reivindicando coisas para o Senhor? Você é esse grupo de religiosos que diz assim: não, eu não sou escravo de ninguém. Ou você é alguém de coração quebrantado, contrito, que olha para Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso ser liberto. Tem que ter coragem para fazer isso, irmão. Tem que estar numa posição de quebrantamento para fazer isso.
Se estivermos numa posição orgulhosa, a gente não consegue. O orgulho atrapalha a gente. O orgulho impede a gente. O orgulho rouba essa bênção tão maravilhosa chamada libertação. E a libertação só é possível mediante contato com a verdade. Jesus está aqui. Ele é a verdade. Pastor, mas eu já tenho 30 anos de crente. Você pode ter 50, meu irmão. Você pode ter 50. Se você se acha orgulhoso diante de uma palavra dessa, eu tenho uma notícia para te dar. Você precisa se converter. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se quebrantar diante de Deus. Pastor, ao olhar para esse texto, qual é a proposta que Jesus tem para mim? A proposta que Ele tem é muito simples, irmão. Até que Ele venha, nós precisamos andar na verdade. Ser um povo verdadeiro. Eu tenho certeza, presta atenção nisso, irmão. Eu tenho aprendido isso na minha caminhada com Cristo. Quanto mais verdadeiro e transparente você é, mais você atrai gente honesta e leal para perto de você. Quanto mais você quer esconder quem você é, eu tenho medo do que os outros percebam, mais você atrai gente ruim, gente que se esconde, gente que oculta, gente que mascara. A escolha é nossa. O que você vai escolher? O que você quer escolher para a sua vida? Nós vamos terceirizar a culpa? Ou nós vamos assumir a responsabilidade? Com Jesus eu aprendo a assumir responsabilidade. Eu aprendo a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero orar com você nessa noite. Por favor, se coloque de pé. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos pela verdade que é o Senhor. Tu és a nossa verdade, Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa vida. E nós não vamos ao Pai senão por intermédio de Ti, Senhor. E nesse momento nós queremos humildemente reconhecer, nós queremos humildemente declarar que precisamos ser libertos. Pai, ouve a nossa oração, ouve aqui o coração de gente honesta, gente transparente, gente que não quer impressionar ninguém, mas quer diante do Senhor se quebrantar. Pai, há tantas pessoas honestas e verdadeiras aqui que não querem e não precisam esconder nada. Elas sabem que estão diante do Senhor, elas sabem que estão sentadas na Tua mesa, elas sabem que o Senhor já viu todas as coisas. E o que nós fazemos agora é nos quebrantar e dizer, Senhor, nos liberta da mentira, nos liberta dos enganos, nos liberta do orgulho, nos liberta da vaidade, nos liberta da religiosidade, nos liberta das prisões e das amarras que prendem a gente e impedem a gente de avançar. Senhor, nós te pedimos nesse momento, nos liberta, porque se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres, Senhor. Há uma sede por liberdade aqui. Há uma sede por liberdade em nossas vidas. E a Tua palavra diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Por isso nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que a liberdade proveniente do Teu Espírito toque nossa mente, toque nossas emoções, toca-nos nessa noite, Senhor. Livra-nos das prisões, que os cárceres se abram, que as algemas sejam quebradas, que as correntes sejam destruídas, que os grilhões do inferno, os grilhões de opressão sejam agora desfeitos, no nome e no sangue de Jesus. Declaramos liberdade aos cativos, declaramos abertura de prisão a quem está preso. Oh, te canto como andarasai, ramacasto e botoconderamachoribeca, eramastoia, que taramassaio, robacanderamachuribidecanta ramandarabas. Irmão, coloca o seu coração nisso. Se você quer ser realmente liberto, coloca o seu coração nisso que você está fazendo. Coloca o teu coração nisso que você está orando. Coloca o teu coração. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor libertou a mulher pega em ato de adultério, como o Senhor libertou o endemoniado gadareno, como o Senhor libertou a mulher que tinha uma enfermidade do fluxo de sangue, como o Senhor libertou a Maria Madalena de 7 espíritos de prostituição, como o Senhor libertou a tanta gente que entrou em contato com a verdade. Nós pedimos, Senhor, liberta aqui novamente, liberta quem está em contato com a verdade, liberta quem está em contato com a graça do Senhor, liberta, Jesus.